Está começando mais um Conselheiro Acácio, eu sou Loriel Rocha, filósofo. Hoje eu quero trazer para vocês uma breve reflexão sobre Deus, a ideia de beleza, dinheiro e política. O que motivou essa reflexão aqui com vocês foi uma pergunta. Não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de pergunta no canal do IMUB, mas é a primeira vez que eu respondi uma pergunta sobre a Igreja Católica e o luxo da Igreja Católica. Eu vou ler aqui a pergunta e vou ler a resposta que eu dei e a partir disso nós vamos iniciar a nossa discussão. Que é o seguinte. Então, no canal do IMUB, vocês podem checar essa informação, porque está disponível no último programa A República de segunda-feira. Me foi trazida a seguinte questão. Boa noite, Loriel. Perdoe a ignorância, mas não é contraditório o fato da Igreja Católica sempre viver em meio a tantas riquezas e ostentações luxuosas em suas igrejas, e também continuar com cargos remunerados de padres, bispos e etc.? Eu respondi brevemente. Pode parecer contraditório, mas há uma perspectiva a ser considerada. A ideia de beleza, o plano estético divino. Deus é a suprema beleza. Assim, a Igreja, no plano arquitetônico ou artístico, reflete a beleza divina. Substitua a palavra luxo ou dinheiro por beleza divina, entendida aqui no sentido filosófico e teológico, e talvez você possa começar um caminho de compreensão. No Islão, cuja arquitetura ou cuja arte, a meu ver, é muito mais sofisticada, tudo que se refere a Alá reflete a beleza divina. E assim é em todas as religiões. Por conseguinte, perceba, a fortuna não é o dinheiro. Deus não é rico. Deus é a fortuna. O mau uso do dinheiro, que é a questão que ele coloca, não pode, portanto, ser confundido com a beleza estética do Estado do Vaticano, que de modo algum ostenta luxo. Assim, se o que você configura como mau uso do dinheiro pela Igreja for a beleza arquitetônico-artística, parte de um completo desconhecimento e desentendimento do que é Deus. Além dos edifícios arquitetônicos, se existe mau uso do dinheiro, onde você poderia apontar o mau uso do dinheiro pela Igreja? E de onde você extraiu a ideia de que bispos e padres recebem salário? Não sei se me fiz entender. Então veja, essa questão que ele traz aqui é uma questão muito importante, correto? Porque é uma confusão corrente, né? Muito comum a ideia de que o Vaticano é muito bonito, o Vaticano tem ouro. Então o que é bonito? É o edifício arquitetônico? São as pinturas que estão ali dentro? São as esculturas? São os mosaicos? É o chão de mármore de Carrara? O que é ali dentro que dá uma ideia de ostentação? Você poderia aplicar a mesma lógica e dizer que o palhaço de Alhambra, alguém de vocês que me ouve já foi à Espanha e visitou o palácio muçulmano de Alhambra? Vocês já visitaram o Palácio Nacional de Mafra, da coroa portuguesa? A Universidade Joanina, a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra? Já visitaram Versailles? Conhecem o Templo de Angkor, no Camboja? Já foram até o Teotihuacan? O Palácio de Buckingham? Já foram a Praga? A Praça Vermelha em Moscou? Eu poderia continuar citando uma série de edifícios ligados ao poder temporal, portanto ao poder político e ao poder religioso.
o Pártenon de Atenas. Então, o que é preciso aqui entender é o seguinte: existe um eixo que ordena o mundo. Um eixo que vai do céu à terra. É um eixo. Um eixo não pode ser quebrado em partes. Você não pode pensar no céu como uma coisa separada da terra. Há um eixo. Existe uma obra, é muito difícil de entender essa obra, A Iniciação dos Cavaleiros e a Iniciação dos Reis na Cristandade Medieval. Ela fala exatamente da existência deste eixo e do que as revoluções, os movimentos revolucionários do século XVIII e XIX destruíram quando eles separam a ligação do trono e do altar. Então é preciso entender o que é o eixo que ordena o mundo, ou seja, em que o mundo não fica um caos, e o que é o caos. O caos é exatamente quando você quebra este eixo ordenador. Voltando lá. Então, por que nós associamos a ideia de beleza com a ideia de dinheiro? Em qualquer lugar do mundo, a beleza, o padrão estético de beleza, ele é magnífico. Veja, quando você vai ver os palácios de Luís da Baviera e o trono do pavão, né? Dentro do projeto arquitetônico, dentro do projeto artístico, dentro do projeto pictórico, dentro do projeto escultórico, né? Eu dei muita aula sobre isso quando eu falava para o pessoal da arquitetura. Ora, o que é a estética? Né? Aqui eu quero trazer para vocês uma passagem célebre da obra de Platão, que é exatamente o diálogo de Sócrates com Diotima da Mantineia, onde nós temos exatamente esse ponto em que ele coloca a dúvida dele. E é uma dúvida legítima, porque muitas pessoas têm, e têm porque não têm conhecimento do que é, de fato, o que está sendo proposto ali. Né? Então, Diotima da Mantineia foi uma pitonisa e uma filósofa que realmente existiu, viu? Isso não é uma invenção de Platão, não. Foi uma das grandes mulheres eruditas da história e sábias que foram apagadas pela historiografia. Bem, então, quando Diotima da Mantineia está conversando com Sócrates, ela fala: olha, Sócrates, o que é a beleza e o que é a estética e o que é a verdade? Porque a beleza aqui está ligada à verdade. Então, quando a gente pensa em plano estético, você não pode pensar só naquilo que visualmente é bonito. E aquilo que visualmente é bonito porque obedece a um padrão matemático extremamente ordenado. Pense em Leonardo da Vinci, pense na proporção áurea, pense na escala de Fibonacci, você vai entender o que é a estética. Né? Então, a estética, ela reflete quando você vai construir, quando você vai pintar, quando você vai esculpir, quando você vai projetar uma casa, um palácio, uma praça, uma cidade, você o faz segundo certos critérios estéticos da chamada proporção áurea divina. Esse é o primeiro ponto de entendimento. Né? Hoje a arquitetura ela não trabalha mais com isso. Né? A escultura não trabalha mais com isso. A pintura não trabalha mais com isso. Então, por que nós olhamos para esses monumentos antigos e ficamos absolutamente deslumbrados? A gente perde o fôlego, porque tem uma métrica ali, né? Matemática. Tem a chamada proporção áurea, que é a proporção de Deus. Primeiro ponto. Então, quando Diotima conversa com Sócrates, ela fala: olha, Sócrates, à medida que a sua consciência vai evoluindo, que a sua consciência vai expandindo, você passa a visualizar o mundo por planos. Então, num primeiro momento, você vai amar uma única forma de beleza. Né? Como eu sou humano, eu amo a minha mulher, por exemplo. Vamos dizer. Correto? Uma. No momento seguinte, eu passo a amar mais de uma forma, eu passo a amar muitas formas. Então, eu sou humano
Como humano, eu passo a amar eu amo a minha mulher, eu amo o meu cachorro, eu amo a minha casa, eu amo os funcionários da minha empresa, eu amo a natureza. Eu passo a amar várias formas. Chega num plano seguinte, quando eu aprendi a sair do amor egoísta, do amor que atende ao meu campo de desejo pessoal, e passo a amar o mundo, a todas as criaturas que vivem no mundo. Pense em São Francisco de Assis. Pense em Bernardo de Claraval. Pense em Madre Teresa de Calcutá. Pense em todas as pessoas que amaram o mundo. Pense em todas as pessoas que serviram o mundo da forma como elas davam conta de fazer. Tá bem? Pense em todas essas pessoas e vocês entenderão Diotima da Mantineia. A Diotima fala, existe um outro nível, que é o superior a todos, que é o nível da beleza incorpórea. Aí, então você passa do amor a um único corpo para vários corpos, até chegar à beleza incorpórea. Aqui é a beleza de Deus. Aí você ama toda a criação. E quando você chega ao amor da beleza incorpórea, você ama a verdade em si. Aletheia. Não é? Aqui você passa da fronteira do mundo material, porque é o mundo material que tem forma. E tem forma distinta, não é? Formas distintas. Então, toda forma é uma manifestação. Então, quando eu amo todas as formas, né, eu estou num plano. Quando eu amo egoisticamente uma única coisa, eu só penso em mim. Então, quando eu saio da esfera do meu eu para o mundo, para o coletivo, não é? Onde eu me dou, eu tenho uma posição diferente, eu não estou querendo sacar do mundo, eu não estou querendo tirar do mundo para me favorecer, eu estou doando o mundo para o mundo. Eu estou amando o mundo. Veja que são posições completamente distintas. Até que chega um ponto em que eu entendo em que não há distinção entre eu e o mundo, né? No plano da beleza suprema. É isso que é o diálogo de Diotima da Mantineia. O que é a arquitetura? A arquitetura tem, num plano material, onde tudo tem forma, carro, caneta, pessoa, o mundo é um mundo de formas, né? A matéria se caracteriza por ter formas distintas. Então, um grande enigma da filosofia e uma das grandes tarefas da filosofia, da paideia filosófica, da maiêutica filosófica, né? Do ensino da filosofia. Como você trabalha a sua autoconsciência. Porque dado que você é uma singularidade, você é um ser, você atua no mundo. Você se relaciona com o mundo. Então, se você, isoladamente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, está desorganizado, desequilibrado, se você está violento, se você está descomposto, se você está desordenado, se você é mal educado, se você é grosseiro, se você é egoísta, onde você pisar, você será aquilo, né? Manifestará aquilo em termos de comportamento. Eu não tenho como agir de uma forma diferente daquilo que está na minha interioridade. Então, eu ajo com violência porque eu sou violento internamente. O que é que a filosofia fala? Corrija a si mesmo e o mundo será um lugar melhor. E isso é a verdade absoluta. Então, é um erro de visão completo quando nós falamos a cidade está violenta. Não é a cidade que está violenta. Porque a cidade em si não é um ente abstrato. Não é? São as pessoas que habitam, que moram nas cidades, que praticam a violência. E por que elas praticam a violência? Porque elas são violentas. Então, quando é que o mundo estará melhor? Quando nós formos pessoas melhores.
E para ser uma pessoa melhor, eu tenho que voltar para mim, olhar para mim e fazer um trabalho sobre mim. E esse trabalho não é sobre o meu dinheiro. Esse trabalho é sobre a minha consciência. Tá claro? Bem, então, a primeira coisa que nós temos que distinguir aqui, tudo que está contido no plano material, veja, se você olhar, a natureza não foi o homem que fez. Eu não acredito em Deus. Tanto faz. Você não vê na natureza nada feio, esteticamente falando. Nada. Rigorosamente nada. E há um padrão matemático que a matemática já está cansada de mostrar e de explicar. Né? Então, tudo que existe sobre um padrão estético de beleza absoluta, até em termos proporcionais. Por que nós achamos uma pessoa feia ou bonita? Porque, segundo a proporção áurea e da escala de Fibonacci, a pessoa tem um nariz mais largo do que a testa, tem um olho menor, etc. Então, essa numerologia colocada dentro dos corpos é que te faz entender um padrão matemático, sem que você raciocine sobre aquilo, mas você percebe, isso é bonito, isso é feio. Não é? Sabe a teoria das janelas quebradas? Quando você tem um carro solto na rua, quebrado, e o outro cara vem e começa a jogar lixo e fazer mais feiura, por conta desse padrão estético. Nós reconhecemos a feiura. E eu não preciso de ter nenhum conhecimento matemático. O conhecimento é instintivo, o reconhecimento é instintivo. Pensa na ideia de uma favela. Por que ninguém quer morar em favela? Porque é feio, caramba. É feio, é sujo, é pobre. Hã? Quem gosta de feiura? Quem gosta de pobreza? Quem gosta de miséria? Quem gosta de passar fome? Quem gosta de sentir frio? Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém. A pessoa está morando naquela condição porque ela não tem como sair dali. Isso não tem nada a ver com o fato dela, como diz a falsa direita brasileira, você é vagabundo, portanto você é pobre. Não, maldade enorme falar uma coisa dessa. Se fosse tão fácil ficar rico, a maior parte da humanidade seria rica. Não, a maior parte da humanidade vive na mais absoluta miséria. Miséria. Não é? Então vamos entender uma coisa. A ordem do mundo material, ela tem que espelhar a ordem divina. O correto seria, meus caros, que todos nós individualmente vivêssemos num ambiente bonito, esteticamente bonito. O correto é que todos nós tenhamos direito a boa casa, a boa comida, a um bom carro, a um bom salário ou a uma boa empresa. Né? O correto é que todos nós tenhamos uma vida material boa, que me dê condições de ser uma pessoa normal, não é? Que me dê condições, porque se eu estou passando fome, se eu não tenho casa e se eu não tenho emprego, e eu não sou um monge anacoreta, né? Não estou lá pregando no deserto, como é que eu tenho condições de fazer algum trabalho sobre mim quando a minha necessidade básica não está suprida? Então, pelo amor de Deus, isso é uma questão de entendimento da humanidade. Todos nós temos direito a ter as nossas noções básicas, necessidades básicas: saúde, casa, comida e dinheiro para me sustentar com o meu trabalho. Então são 4. A pirâmide de Mush já prevê isso. Se você não tem isso previsto, como é que você espera algum resultado? Agora, então, por que a igreja e todas as religiões do mundo e todos os ricos do mundo, não é? Aqui eu estou falando rico com algum grau de sofisticação e de refinamento, e não o novo rico. Existe uma diferença brutal entre o novo rico e os ricos por tradição.
A diferença é brutal. Não é o momento de discutir isso aqui. Bem, então a beleza, num plano estético, ela está associada, ela encarna, ela expressa a verdade divina. Ela expressa a beleza de Deus. É por isso que, no plano material, as cidades deveriam ser bonitas, as casas deveriam ser bonitas, não é? As pessoas deveriam ser bonitas. O que nos choca? A feiura. O que é violento? É a feiura. Aí é preciso entender, filosoficamente e teologicamente falando, o que é a feiura e o que é a beleza. A beleza é sempre a ideia, está sempre ligada à ideia de verdade. Tá claro? Bem, é interessante essa proposição porque, veja, da ideia da estética, porque olha só, quando nós pensamos na ideia de beleza divina e da verdade, a crítica é sobre a Igreja Católica, né? O protestantismo, as igrejas protestantes e evangélicas, esteticamente falando, eles são vazios, eles são secos, eles são feios. Não existe ali nenhum plano estético, não existe nenhum plano material, a estética divina, não é? Ali, o plano estético da construção daquela igreja, ele não faz nenhuma referência à estética espiritual. Existe uma ausência absoluta do sagrado, do transcendente, e mesmo assim eles invocam a presença de Deus. Mas Deus está presente no mundo material, aonde naquela manifestação da casa de Deus não existe nenhuma referência a Deus? Como é possível isso? Então, quando eles falam que Deus está presente ali, qual é o Deus que está presente? É o Deus do Antigo Testamento? É Jeová? E mesmo esse Deus do Antigo Testamento é um Deus deformado. O Cristo é o Novo Testamento, é a revelação. Cristo é deitado fora. Então a própria estética das igrejas, e olha que a Igreja Católica está entrando nisso agora. Você entra dentro dos templos católicos novos construídos e você vai ver que a feiura está tomando conta. Então, quando você entende que a beleza, a verdade e Deus compõem uma trilogia, você vai entender a razão pela qual o templo de Deus tem que ser esteticamente bonito. Esse é um ponto. Não confunda dinheiro com fortuna, né? A ideia de fortuna anda junta com a caridade. Então, beleza, não é? Verdade, Deus, fortuna e caridade são ideias conjuntas. Quem fala o tempo todo em dinheiro não é a Igreja Católica. A Igreja Católica fala na fortuna. A Igreja Católica fala na caridade. A Igreja Evangélica fala na prosperidade neoliberal. A Igreja Evangélica não fala em fortuna. A Igreja Evangélica não fala em caridade evangélica. Né? Quem prega o tempo todo dentro dos cultos religiosos como fazer os fiéis ficarem ricos é a Igreja Evangélica e a Igreja Protestante. Existe uma profusão de coaches picaretas, de influencers, de pastores louvando o dinheiro, se jactando de que são absolutamente milionários e conectando Deus com a ideia da fortuna. Outro dia, o moleque que está se lançando candidato a prefeito de São Paulo disse que Jesus não ficou rico e não era rico porque ele não tinha família, ele não tinha mulher para sustentar. Você veja a que ponto nós chegamos. Então, é interessante porque os evangélicos e os protestantes podem falar o tempo inteiro em dinheiro. Dinheiro, não é fortuna e não é caridade. A Igreja Católica não pode ter um edifício bonito. Né? Então, que tipo de cristãos são esses? E aqui eu incluo os espíritas, não é? Que buscam a destruição completa da estética, da verdade e de Deus, que não entendem o que significa a ação pastoral do Evangelho. Não é? Então, hoje, virou moda atacar o sagrado, em todas as suas formas e em todas as suas expressões. Agora, virou moda, por outro lado, essa gente que ataca o sagrado, fazer loas e tem endeusado Deus e o dinheiro. E essas pessoas são elas mesmas uma deformidade absoluta.
eles são agressivos, eles são gananciosos, eles são egocêntricos. Então, meu caro, para concluir, existe algum problema em ser rico? Não. Existe algum problema em ter muito dinheiro? Não. Existe algum problema em ter uma casa esteticamente bonita? Não. Não existe problema nenhum com o dinheiro. E nem a igreja vê problema com isso. Agora, a forma como você vai lidar com o dinheiro, que é respeitante à qualidade da sua consciência, aqui é que nós temos o grande nó gordo dessa questão. Você é rico? Como você usa a sua riqueza? A grande passagem do mundo, em termos de consciência, está exatamente nisto. Todos nós vivemos no mundo material. Todos nós vivemos na matéria e também no espírito, simultaneamente. Nós somos corpo e nós somos alma e espírito. Nós vivemos nos dois planos, no plano material e no plano espiritual, ao mesmo tempo. Eu não vou viver só no plano espiritual quando eu morrer. O plano espiritual está aqui também. Então, uma vez que eu estou aqui encarnado e vivendo, eu tenho que conseguir, na minha vida pessoal, conciliar a matéria e o espírito. E quem rege é sempre o espírito. Não pode ser a matéria a determinar o plano do espírito. É o espírito que determina o plano da matéria. Então, como que você vai viver no plano material? Como viver bem? Ora, se eu sou rico, eu tenho que usufruir dos meus bens materiais e não ser usufruído pelos meus bens materiais. Sou eu quem uso a riqueza e dispenso ela, compartilho, distribuo e não a riqueza que me usa. Porque quando a riqueza começar a me usar, eu sou refém do dinheiro. Eu sou refém do meu ego. Eu sou refém da minha vaidade. O mundo não se perdeu, não está completamente perdido e no caos absoluto, porque há, creiam-me, exatamente, gente muito rica que tem consciência ampliada. Gente muito rica que não é serviçal da ganância, da usura e do dinheiro. Gente muito rica que sabe utilizar o seu patrimônio pessoal para fazer caridade, para levar a beleza, para falar sobre a verdade, não é? Para criar dispensação de fortuna para todo mundo. O dinheiro é uma forma de energia que lida, que está presente dentro do mundo material. Ele não é determinante para o mundo material. A fortuna é. Então, eu posso viver em pobreza evangélica. A pobreza evangélica não é você viver na miséria. Não é você viver na feiura. A pobreza evangélica é exatamente aquele espírito de consciência que nós temos que ter no usufruto dos bens materiais. Nós temos o direito de usufruir dos bens materiais, mas nós não somos o dono dele. Nós somos os administradores desse patrimônio, enquanto a gente está vivo. E se eu administro um grande patrimônio, materialmente falando, eu tenho como dever, se eu seguir o eixo do divino, eu tenho o dever de usar o meu patrimônio material para levar a beleza, para levar a fortuna, né? Para levar a caridade, para levar a consciência, para onde eu for. Faz parte da ideia da fortuna compartilhar a fortuna. Não faz parte da ideia da ganância do dinheiro compartilhar o melhor, compartilhar a ideia de Deus. O ganancioso, aquele que só pensa em dinheiro, ele só pensa em ficar cada vez mais rico para humilhar o outro. Ele não usa o dinheiro dele para fazer
a evolução da consciência do mundo ampliar. Ele usa o dinheiro dele para comprar pessoas, para adquirir posição social, para fazer negócios de forma ilícita, para humilhar os outros. Então, não há nenhum problema em ser rico. Zero de problema. Tudo depende de como a sua consciência lida com o mundo material. Eis a grande diferença. Então, quer criticar a Igreja Católica no uso do dinheiro, na forma como ela está usando o dinheiro, isso é um ponto. Não confunda este ponto com a estética do Vaticano. Com a arte, com a escultura, com a estatuária, com a pintura, com os mosaicos. O plano material sempre tem que refletir o plano divino. Na ideia de beleza, na ideia de verdade, na ideia de caridade, na ideia de justiça. Não é? Nas 7 virtudes teologais e capitais. Então, o eixo do mundo é isto que mostra este livro aqui. Isso é a tradição. O eixo do mundo, esse eixo que conecta Deus com o mundo, o céu com a terra, a matéria com o espírito, é exatamente este eixo que foi destruído pelos movimentos revolucionários do século XVIII. É exatamente em cima deste eixo que as igrejas evangélicas e os pastores picaretas agora dentro do mundo da política querem o arrebentamento completo. Então, tudo que esses pastores evangélicos, os coaches e essa gente está falando, misturando política com dinheiro, eles são exatamente a propositura clássica, o símbolo clássico daquilo que nunca foi nenhuma ideia de Deus. Eles são a encarnação do dinheiro, não da fortuna. Tá claro? Então, trazer Deus e dinheiro para dentro da política, falando em nome de Deus, é a forma mais eficiente de você ser canalha, mentiroso, patife, e estar destruindo verdadeiramente, de uma forma consciente, porque não é inconsciente, de uma forma consciente, tudo aquilo que teologicamente, filosoficamente diz respeito à ideia do sagrado e do transcendente. Lembre de Diotima da Mantineia. Quanto mais evoluída for a sua consciência, mais você não vê diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso significa que se você vive no mundo material, você vai viver de acordo com a virtude divina, com a ética divina, com a moral divina. Quando Deus vira somente dinheiro, você não tem virtude, você não tem ética e você não tem moral. Você não tem nenhum eixo que conecte o céu com a terra. Essa é a razão pela qual eu tenho centenas de programas aqui dentro dedicado ao que foi o movimento revolucionário do século XVIII e XIX, apresentando de diversas formas o eixo divino que ele destruiu. E o mundo, o século XXI, 22, 23, 24, precisará reconstruir o eixo da tradição. Tá bem? Vamos ficando por aqui. E até o próximo, Conselheiro Acácio.